Olá, pessoal. Sou Ricardo Oliveira, especialista em marketing industrial há 12 anos. Quero trazer para vocês histórias e desafios da vida real dentro das fábricas. Fique ligado, pois nesse podcast vamos trazer diversos especialistas e entrevistados que são referência no mercado. Teremos muito conteúdo e com certeza vai contribuir para que você supere os desafios dentro da indústria. Então não deixe de se inscrever e acompanhe toda terça-feira às 17h51 no canal Indústria SA. Hoje estou aqui com uma pessoa fora da curva. Ainda não o conheço pessoalmente, mas o pouco que a gente conversou já mostra que esse cara é o cara. Eu brinquei com ele e falou que cara. Quem assistir até o final vai entender do que eu estou falando. Flávio Guimarães, ele é presidente da Corne América Latina e Caribe, né? Eu não costumo falar muito o currículo das pessoas, porque eu acho que é muito mais rico quando a pessoa ela se apresenta, ela conta um pouquinho da história dela. Então, eu gostaria de te pedir, gentilmente, que fale um pouquinho quem é o Flávio Guimarães, tá? Quais as experiências que ele teve aí ao longo da sua carreira, e depois a gente entra no assunto da Corne, que também é algo bastante inusitado aí, é uma empresa de muitos e muitos anos aí de existência, é uma empresa global, mas aí eu deixo a palavra para você aí, Fábio. Seja bem-vindo ao Indústria S.A. Obrigado, Ricardo. Bom, cara, quem que é o Flávio, né? Eu gosto dessa pergunta porque eu costumo fazer também nas entrevistas aqui, quando eu vou contratar alguém, né, e é sempre engraçado que as pessoas começam a contar assim, quando eu me formei, saí da faculdade, fui fazer o meu estágio, ou fui pro meu primeiro emprego, né, daí eu pergunto assim, pô, mas você nasceu com 20 anos de idade, né, você já nasceu? Exatamente. Então, eu gosto de responder essa pergunta assim, quem é o Flávio, né, eu sou um caipira do interior de Minas, né, eu sou de uma cidadezinha chamada Itaúna. Meu pai era caminhoneiro, né? Meu pai estudou até os 9 anos de idade, já começou a trabalhar na roça e logo depois na fundição, numa fundição que tinha lá em Itatiaio-Sul, que é uma cidade vizinha de Itaúna. Então, a vida dele, né, não foi uma vida fácil. E minha mãe, ela era filha da Dona Margarida do Correio, né? Que todo mundo conhecia minha avó como a Dona Margarida do Correio. E minha mãe foi professora, né? Ela era professora de escola pública, fazia 2 horários, dava aula de manhã, dava aula à tarde. Ali no comecinho a gente ia para uma das escolas dela com ela, né? Então eu estudava na escola que a minha mãe dava aula. Aí tinha que tirar nota boa, né? Que senão minha mãe, a professora chamava, puxava a orelha, e minha mãe puxava a orelha em dobro, né? Porque ela não queria, ela não queria que o filho dela, né, na escola não fosse exemplo. Mas aí eu vim para São Paulo com 12 anos de idade, né? Meu pai sempre tentava vir para São Paulo, ele queria montar um negócio aqui para sair do caminhão, nunca dava certo. Aí ele acabou ficando cuidando do depósito da transportadora da nossa cidade lá, de uma das transportadoras, e aí a gente veio para cá em definitivo, né? Aí eu fui fazer colégio técnico, né? Quando eu fiz 14 anos, estava na 8ª série, meu pai falou, e aí, meu, você tem que trabalhar. Aí eu nunca tinha pensado em trabalhar, né? Eu não tinha uma vida pobre, eu tinha uma vida, assim, boa, né? A gente não faltava nada pra gente, mas ele virou e falou assim, você tem que trabalhar porque eu não vou conseguir pagar a faculdade para você e para sua irmã, não. Então, como a sua irmã é mulher, né? Então eu vou pagar a faculdade para ela. Aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Aí eu descobri, né, que existia naquela época, né, os colégios técnicos, né, que era algo bem concorrido até na época, né, isso era 94, né, e aí eu prestei, né, os colégios técnicos aqui em São Paulo, passei em alguns, e aí escolhi fazer a Escola Técnica Federal de São Paulo, né, que era na época, tinha bastante prestígio ali. E aí no terceiro ano eu comecei a fazer estágio, eu por uma coisa da vida, caí no mercado de telecomunicações, eu fui fazer um estágio na Telesp, e trabalhar com redes de mini-link, né, então eu ajudava o pessoal da engenharia a desenhar os azimutes lá de mini-link, e aí logo em seguida eu consegui um estágio na Ericsson, né, que ficava ali no Tietê, e isso foi em 97, daí em 98 eu fui efetivado, e aí teve aquele boom de telecomunicações, né, houveram as privatizações da telefonia celular,
e começou, né, naquela época, a telefonia celular, a implementação de redes celulares, e eu caí bem na área de logística, né, eu era analista de logística da parte de telefonia celular. 2 anos depois, eu estava morando em São José dos Campos, que era onde ficava a fábrica da Ericsson, e a gente tinha já montado a fábrica de TDMA na época, né, que foi a primeira tecnologia implementada, depois veio o GSM, WCDMA, e aí, só para acelerar um pouquinho, porque a carreira é meio longa, depois aí eu estudava à noite, né, eu fui para São José dos Campos, eu fazia faculdade à noite, eu sou formado em Engenharia Industrial Mecânica, pela Escola de Engenharia Industrial de São José dos Campos, não é uma escola renomada, né, então eu trabalhava para pagar a faculdade, né, então ralava bastante. Como você pode ver, eu comecei lá do zero, né, e aí eu tive a sorte, né, de ali todo aquele boom, desenvolvimento de telefonia celular, mercado muito aquecido, e eu comecei a ir para a Suécia, né, para fazer transferência de tecnologia, eu aprendi a falar inglês, né, eu vi logo que ia ter muitas oportunidades se eu soubesse falar inglês, então eu dei um jeito ali de aprender o inglês ali, e aí tive a oportunidade de tocar alguns projetos, e aí, quando eu me formei na faculdade, em 2005, eu cavei uma vaga na Suécia na área de compras, né, então fui trabalhar com Global Sourcing da Ericsson. Eu fiquei 1 ano na Suécia, aí me mandaram para a Índia. A gente estava montando uma fábrica na Índia, numa cidade chamada Jaipur, para mais ou menos 3 horas de Nova Delhi. E eu fiquei 1 ano tocando esse projeto, ajudando a desenvolver fornecedores locais, né, era cabo de RF, antena, soluções de bateria, né, de energia para as radiobases. E aí voltei para a Suécia. Aí fiz um MBA, na Suécia, né, focado em gestão e finanças, e aí tive a sorte de entrar num programa de desenvolvimento de executivos para emerging markets da Philips. Aí eu me mudei para a Holanda, aí morei 5 anos na Holanda, e foi muito legal, porque eu caí na área que estava desenvolvendo o LED, né, então eu falo que eu surfei 2 ondas, né, disruptivas de tecnologia, né, então a mudança de telefonia fixa para telefonia celular, e depois a iluminação convencional para LED, né? Então, os primeiros produtos a LED comerciais para ruas, né? Iluminação de rua, foi nosso time que desenvolveu. Eu estava na área de marketing já, e a gente desenvolveu as primeiras luminárias comerciais, começamos a vender na Europa, e aí foi uma jornada muito legal na Philips, fiquei 9 anos na Philips, e em 2012 voltei para o Brasil, assumi uma área de vendas, uma área comercial, a Philips, aí veio uma outra experiência, né, a Philips estava há 8 anos no Brasil sem dar lucro, parece que é um desafio aí das multinacionais, né, de conseguirem se adaptar ao mercado, à volatilidade do mercado brasileiro, e a gente fez um turnaround da Philips em 1 ano e meio, e a minha divisão, a gente conseguiu crescer ela triplicou de vendas em 2 anos, aí eu assumi a América Latina, a gente quase que triplicou também a América Latina, montamos uma fábrica de LED, montei uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento, né, de desenvolvimento de novos produtos de LED no Brasil, lá em Varginha, montamos a fábrica, e foi uma jornada também muito legal, e aí em 2015, eu fui trabalhar na Thermo Fisher Scientific, na área de... a Thermo Fisher é uma empresa gigante, muito focada na área de life science e análises químicas, né? Então, eu era o diretor responsável pelo negócio de análises químicas na América Latina. Eu fiquei 5 anos lá, e aí eu um pouquinho antes ali da pandemia, eu saí, eu queria fazer alguma coisa diferente, e eu montei a minha empresa, eu tenho uma empresa chamada Pedra Negra Investimentos, e eu queria trabalhar com startups, né? Então eu comecei a montar um portfólio de investimento em startups, de tecnologia, comecei a aprender sobre esse mundo de negócios digitais, marketing digital, e aí, enquanto eu estava, né, trabalhando com startups, no meio da pandemia, eu também montei um negócio digital chamado Escalada Corporativa, que é um programa online de mentoria de profissionais, mentoria de executivos. Eu já estou na 6ª turma, já tem mais de 120 alunos formados. É um negócio que descobri que é uma grande paixão, né? Eu sempre gostei muito, né, dessa coisa de liderança, de trabalhar
com desenvolvimento de pessoas, que a gente faz muito no mundo corporativo, e quando eu saí do mundo corporativo, que eu sentia falta, eu me achava muito sozinho, né, ficava muito sozinho, e eu sentia falta de ter equipe, de ter pessoas para desenvolver, para falar, as pessoas entrando na minha sala e falando, Flávio, tô com um problema, tá bom, senta aqui, vamos ver o que tem que fazer, né, e aí eu comecei com isso. É uma jornada mais solitária, né, Flávio? Quando você está empreendendo, né, ali, e aí, em maio de 2021, me ligou um headhunter, eu fui indicado por um amigo meu, que é o Renato, que é CEO da Novartis, ele é CEO aqui no Brasil da Novartis, a gente trabalhou junto na Philips, e ele me indicou para esse headhunter, e aí apareceu a Corning, e assim, um fit muito grande, porque a Corning, ela está em alguns negócios, né, a gente tem um negócio de fibra ótica para telecomunicações, a gente está em life science, a gente está em materiais especiais para o mercado automotivo e vidros, né, que são negócios B2B. Então, tinha um fit muito grande com a minha experiência, né, porque eu já tinha trabalhado em telecom, já tinha trabalhado com materiais, né, na parte de iluminação, luminária, a gente trabalha muito com materiais ótica, parte ótica, e life science eu tinha trabalhado na Thermo Fisher. Então, um desafio também, porque a Corning fez uma aquisição no Brasil em 2015, e essa aquisição também nunca gerou, né, a rentabilidade esperada pela empresa, e o ano passado a gente fez um turnaround desse negócio, e esse negócio agora já está, o ano passado já gerou um caixa positivo, já gerou lucro, então também uma das minhas especialidades, né, parece ser aí a capacidade de, além de desenvolver negócios, crescer negócios, de fazer turnarounds de negócios que estão em problemas aí, né? Então, esse é um pouco da minha história. Eu fui casado, né? Sou divorciado, eu sou pai do João Vitor, tenho um filho de 9 anos. Até pouco tempo eu tinha a guarda compartilhada com a mãe dele. Aí agora ele se mudou aqui para São José dos Campos, né? Porque eu conheci a mãe dele lá em São José dos Campos, ela resolveu voltar para lá. Mas eu tenho ele na minha vida, né? Pessoinha mais importante para mim. Então eu tento balancear aí essa vida de executivo, né, com meu filho, né. Isso é fundamental e é sensacional, né? Compartilha da mesma experiência. Mas, e a Corning? Você foi convidado para participar, né, da Corning durante a pandemia. Foi bem no meio da pandemia, foi maio de 2021, os primeiros 6 meses eu conheci todo mundo online. E você já entrou lá na presidência América Latina e Caribe, sim, mesmo, para realmente dar essa virada de chave e fazer com que a expectativa seja atendida a nível de a conta fazer, pelo menos fazer a conta fechada, não é isso? Não, a gente tem que entrar nesse tema, né? Conta um pouquinho para a gente da história da Corning, né? Porque a Corning, ela tem um papel importantíssimo na história da humanidade. Então, se você puder dar um spoiler aí, seria legal, por favor. Legal, cara, você falou bem, né? Esse é um dos desafios nossos aqui também, de posicionar mais a Corning no mercado, né? A Corning, quando eu recebi a ligação, né, fui pesquisar um pouquinho mais, eu já conhecia a Corning da época da Ericsson, né, da época de telecom, por causa das fibras óticas, né? Então eu já lembrava um pouco, a Corning era fornecedora, né, da Ericsson. E aí eu fui pesquisar sobre a empresa e você fica simplesmente encantado, né? A Corning, ela tem 171 anos, é uma empresa, é uma das mais antigas empresas que estão ali na Fortune 500, né, dos Estados Unidos. Como ela se reinventa, né? Então, a Corning, ela tem uma capacidade enorme de criar mercados, e aí esse mercado, quando ele começa a cair, ela sai e ela já está entrando em novos mercados. Então, a primeira grande, né, a Corning foi fundada por a família Hutton, né, e eles eram vidraceiros, né, eles eram vidraceiros em Nova York. E aí, a cidade de Corning, ela tinha sofrido uma enchente e destruiu a cidade, e aí havia um anúncio no jornal, né, porque eles queriam atrair empresas para a cidade, para reconstruir a cidade. E eles pagavam, se não me engano, eu não sei se eu estou 100% correto da história, mas eles pagavam lá alguns dólares para você trazer a sua empresa para essa cidadezinha de Corning, que fica no estado de Nova York. E aí a família foi para lá, a família que fundou a Corning foi para lá e começou a fazer vidro.
E aí, logo em seguida, o Thomas Edison, né, inventou a lâmpada e ele ligou pro seu Hutton, né, e falou, olha, eu preciso de um vidro que ele não derreta, né, porque a lâmpada ela é quente, né, mas eu inventei a lâmpada. E aí ele criou um vidro, né, que é o vidro borosilicato, e que ele é resistente a calor, né, e aí começou a Corning, né, então ali foi um boom danado, porque teve que fazer vidro para tudo que era lâmpada, que foi pro mundo inteiro, né, as lâmpadas da GE, né, logo o Thomas Edison virou GE, né, entrou para GE, e aí você tem uma série de inovações, depois veio o Pirex, né, então a sua avó, a sua mãe devia fazer o bolo no Pirex e fala, pega o Pirex, né, não tem, isso é uma marca da Corning, né, o Pyrex, que ela criou essa parte de cozinha, né, utensílios de cozinha feitos de vidro, né, ou cerâmica que vão no forno, né, que pode ligar o fogo. Então foi uma resistência parecida com a do metal, né? Exato. Então foi uma invenção também da Corning. E depois lá na década de 70 a Corning inventou a fibra ótica, né, que depois só foi usada na década de 80. E aí um pouquinho mais para frente, né, quando o Steve Jobs queria fazer um telefone diferente, queria colocar muito design no aparelho telefônico, né, os aparelhos telefônicos até então eram feitos, a tela era de plástico, né, de cristal líquido, né, acho que todo mundo lembra, e ele falou, não, eu quero colocar vidro. E eles puseram o vidro, só que o celular caía, o vidro quebrava, e também arranhava, né, então ele ligou para a Corning. E aí, isso foi já em 2007, já é o nosso CEO atual, né, o Wendell Weeks, ele conta essa história várias vezes, né, que ele recebeu uma ligação do Steve Jobs, e ele falou, olha, eu vou lançar um telefone, eu preciso de um vidro que não quebre, não risque. E aí a Corning, ela é uma empresa que investe muito em pesquisa e desenvolvimento, né, hoje a gente tem 3.000 cientistas lá no Sullivan Park, em Corning, na cidadezinha de Corning. A gente investe $1 bilhão todo ano em pesquisa de base, né, nós somos uma empresa de ciências dos materiais. E aí o Wendell Weeks foi olhar, junto, né, lá com a área de pesquisa, e eles falaram, olha, a gente tem um vidro que a gente inventou aqui, que a gente patenteou aqui alguns anos atrás, que é um método diferente de você, é como se fosse uma produção de mel, né, o vidro ele escorre, o Gorilla Glass, né, ele escorre, ele não é flotado. Então a Corning inovou nesse processo de produção, e eles falaram, só que é muito caro e a gente não sabe se tem aplicação. E aí eles falam assim, olha, então ele é resistente, o vidro é super resistente, ele não risca, é isso que o Steve Jobs quer, né? E aí começou a trabalhar as áreas de pesquisa da Apple e da Corning, e saiu o Gorilla Glass, né? E por causa do Gorilla Glass, o Steve Jobs teve que aumentar o preço do iPhone. A história é que ele ia lançar $300 e teve que lançar $700, né? E vendeu, né? Vendeu pra caramba. E depois o custo do vidro foi caindo, e isso foi virando margem para a Apple, né? Então tem uma brincadeira que o nosso CEO faz, que ele fala que o lucro, né, da Apple é graças à Corning, né? Graças ao vidro, porque ele teve que aumentar o preço, né? Porque o exercício contrário é mais difícil, né? Você começar muito baratinho e depois querer subir demais, normalmente você perde muito market share, né? Exato. Agora você começa caro e o negócio vai bem, então segue nesse preço, né? Exato. Aumentou a margem da Apple, que legal. Então a Corning é essa empresa assim, né? Quando você ouve essa história, né? Eu fui pesquisando sobre isso, eu falei, poxa, eu quero trabalhar nessa empresa, né? Porque é uma empresa que ela realmente, como você disse, impacta, né, a humanidade. Hoje a gente tem 4 grandes áreas de negócio, né, então nós temos a área de telecomunicações, que a gente trabalha com fibra ótica, a gente tem uma fábrica no Rio de Janeiro, que a gente faz injeção das caixas de conexão, então a gente tem clientes, né, no Brasil, como a Vivo, a Oi, várias empresas de telecomunicações. A gente tem a parte de life science, que a gente também começou a produzir no Brasil, eu estou até com aqui uma caixinha, né, das ponteiras de pipeta, que a gente até fez com a bandeira do Brasil, não sei se vai dar para ver aqui, ó. Dá para ver, sim. Essas ponteirinhas de pipeta, né, a gente está injetando lá na fábrica do Rio de Janeiro, então estamos gerando empregos, investimos bastante o ano passado lá para ampliar a linha de produção, criar uma sala limpa, né, porque são produtos de saúde, né, então... Sim. E aí a gente tem o mercado de automotivo, que a gente faz as cerâmicas
que vão nos catalisadores dos carros para reduzir poluição. E a gente tem toda a nossa área de vidros e óticas, né? Vidros e óticas especiais, a gente chama specialty materials também. Então, para diferentes aplicações, e a gente está desenvolvendo, né? Alguns desses negócios não estão presentes hoje no Brasil, então a gente está com uma linha, a gente está com uma nova área de desenvolvimento de negócios, com 2 pessoas que estão buscando novos negócios para os produtos já existentes, e a gente está começando a trabalhar esse posicionamento na área de inovação, que daí eu posso te contar um pouquinho mais também o que a gente tem de plano, né, para realmente ajudar a indústria, né, e é por isso que é legal esse podcast, porque a gente quer estar próximo de quem está produzindo, né, hardware, produzindo material, produzindo, né, não é a parte de software, né, a Corning é material, né. Então, assim, a gente quer estar junto com as empresas que precisam desenvolver o material que vai ser usado amanhã, né? Então, alguém que está tentando desenvolver um novo material, que tem um desafio de uma aplicação que precisa usar uma cerâmica diferente, um polímero misturado com vidro, um nanomaterial, né? A gente está muito envolvido em nanomateriais. Então, qualquer indústria hoje no Brasil que tem uma dificuldade com material science, que a gente fala, ciência dos materiais, pode ligar para a Corning, que a gente tem 3 mil cientistas dos Estados Unidos que estão loucos, alguns deles são brasileiros, estão loucos para ter um projeto aqui para a gente desenvolver junto. Legal. Flávio, você comentou, né? A empresa tem 170 anos, 171 anos de história, tem um dos maiores, se não o maior centro de pesquisa de pessoas altamente capacitadas do planeta Terra. Quantas plantas fabris a empresa tem hoje, a corporação como um todo? Ela é espalhada pelo mundo todo, né? Espalhada no mundo todo. No Brasil, nós temos uma planta que fica no Rio de Janeiro, a gente tem várias plantas no México, nós temos 20 mil funcionários no México, então é um dos lugares onde a gente tem mais plantas industriais, mas a gente também tem, se não me engano, nós temos mais de 40 plantas na China. Então, eu não vou saber te dizer exatamente o número de plantas que a gente tem, mas são muitas, né? Eu estava hoje aqui com a vice-presidente de supply chain da área de life science, ela é brasileira, né? E ela estava lá, só a nossa divisão de life science tem 15 fábricas no mundo, né? Então, a gente tem muitas plantas. É muita planta, né? É bastante coisa. Que bacana. Flávio, e assim, nesses projetos, porque a indústria normalmente, ela já, quando ela encontra uma barreira, às vezes ela busca uma saída de contorno, ou, obviamente, ela busca alguém que possa ajudá-la a desenvolver uma solução para aquela inovação, para aquela necessidade que ele está encontrando naquele projeto a ser desenvolvido. No seu entendimento, quais são os perfis que a Corning poderia se enquadrar? Você já mencionou, né? O setor de cerâmica, o setor de vidro, enfim, e outras vertentes aí. Tem a parte farmacêutica, acho que é algo interessante também. Tecnologia, acho que também é uma outra vertente forte. Mas, além desses core business, quais outros você entende que, sim, aleatoriamente, poderia vir a ser o parceiro, poderia chamar para conversar, enfim, e jogar o projeto na mesa e discutir a respeito? A gente costuma falar que nós temos uma matriz, né, que a gente chama de 3, 4, 5, né? Então, são 3 tecnologias centrais que a gente domina, né, que a Corning é líder mundial, que é a parte de vidro, a parte de física ótica e a parte de cerâmica, né? Então, essas 3 áreas, né, e elas podem se combinar, né? Então, tudo relacionado a isso aqui, a gente domina. E aí são 4 áreas a gente chama de plataformas de engenharia e manufatura, né? A primeira a gente chama de vapor deposition, né? Então, deposição, né, de camadas, né? É uma delas. A parte de fusão, a parte que a gente chama de precision forming, né, que é extrusão de precisão,
Desculpa, forming estamparia de precisão, né? E aí a gente tem extrusão de precisão. Então, essas são as 4 grandes plataformas de engenharia e manufatura que a gente domina. E aí os mercados que a gente mais atua, né, é o mercado de comunicação ótica, né, de telecom, o mercado de eletrônicos, né, consumer electronics, que a gente chama, displays, o mercado automotivo e o mercado de ciências da vida, né? Então, mais ligado à parte de encapsulamento, digamos assim, né? Containers, tubos, bags, né, para cultivo celular. Então, tudo que você tem que empacotar dentro de um processo de cultivo celular, de desenvolvimento de biomedicina, bioprodução, a gente tem soluções, né? Então, mas assim, quando eu falo tudo isso aqui, né, por exemplo, uma coisa interessante que a gente está tentando olhar agora, a gente tá tentando aproximar muito da Embrapa, do setor de agribusiness no Brasil, que é um setor muito pujante no Brasil, com muito investimento em tecnologia, a gente é reconhecido mundialmente como líderes, para a gente poder entender o que a gente pode agregar, né? Então, um exemplo de um projeto que a gente tem cozinhando lá no Sullivan Park é o encapsulamento de fertilizantes para você poder fazer a fertilização aérea, né? Então, quando passa o avião, né, jogando fertilizante na lavoura, você tem muita perda, né? Porque você não é uma fertilização, não é só fertilização, é a parte também de oh, meu Deus, me fugiu a palavra aqui agora, que você tá para matar praga, né? Eu esqueci agora a palavra aqui, mas não é muito precisa. Então a gente está estudando como que você encapsula isso, né, em esferas de vidro ou cerâmica, né, que quando bate no solo ela ajuda a pulverizar melhor e você é mais preciso e com menos perda. Então, a gente tem esse projeto, por exemplo, né, que seria um mercado enorme aqui no Brasil. Aí você pode falar também da indústria química no Brasil, que a gente tem muita indústria química, né, então, empresas como Braskem, né, que tem desafios, né, para desenvolver novos materiais, novos polímeros, que a gente poderia trabalhar em parceria também para combinar materiais, a gente também acredita que tem um potencial. E aí a gente tem a indústria automotiva, a indústria de adesivos, você tem uma série, né, praticamente com essas tecnologias e com esses materiais, a gente pode se envolver em quase todos os setores. Um setor também interessante, o setor de cosméticos, né? Então, empresas como Natura, né, que estão desenvolvendo novos materiais, né, biotecnológicos, né, a gente poderia também ajudar, embalagens. Então, nós estamos começando a criar uma estratégia, né, onde a gente quer, nós estamos nos aproximando das maiores empresas brasileiras que investem em pesquisa e desenvolvimento, né, que estão investindo em ciência de base, as universidades, né, então a gente está falando com o professor Zanotti, por exemplo, lá da Universidade de São Carlos, e os institutos de pesquisa, né, institutos de desenvolvimento, então o IPT aqui em São Paulo, a FAPESP, né, que investe muito em pesquisa, fazer parcerias com eles, né, iniciativa público-privada, com intermédio das universidades, os institutos de pesquisa. Então nós estamos nos apresentando, né, como esse potencial parceiro para novos desenvolvimentos aí em diversas áreas. Muito legal. Assim, esse mercado ele é um mercado bastante, vou colocar restrito, porque assim, ele é muito abrangente, mas ele é para situações muito específicas, né? Então, a gente acaba realmente, o céu é o limite, essa aqui é a realidade, né? E depois já foi para um farmacêutico, enfim, automotivo, tecnologia, então acaba realmente abrindo bastante o leque. Por isso que eu até perguntei, porque para quem vai nos ouvir, para quem vai nos assistir, possa realmente entender, a Corning pode ser que seja um parceiro ideal, não é mesmo? Porque, honestamente, eu acho que toda essa
essa questão de realizar pesquisa, de realizar desenvolvimento em parceria com outras empresas, isso vem mostrando ao longo dos últimos anos, principalmente, que é o melhor caminho, né? Às vezes uma empresa, ela acaba querendo, não, vou fechar aqui, vou guardar aqui só para mim, e no fim fica engavetado, aquele projeto pode ser algo realmente inovador e disruptivo, mas justamente pelo medo de compartilhar, ou por não ter a capacidade necessária para poder tirar aquilo do papel, às vezes acaba morrendo uma ideia que seria brilhante, e daqui 10 anos, pô, eu pensei nisso, mas alguém já fez. Né? Isso a gente sabe que acontece no mercado de um modo geral. Então, eu acho muito legal esse posicionamento, né, de uma corporação do tamanho da de vocês, para realmente abrir aí possibilidades e chamar mesmo, né, a indústria de um modo geral para, vamos trabalhar junto, vamos desenvolver junto, vamos abrir mais mercado, né? Isso é muito bacana. É um grande desafio, né, Flávio? Acho que você é um cara que gosta de desafios. O resumo que você já passou para a gente já mostra, você já vem já de jornadas aí de grande sucesso. E aí eu gostaria de puxar um paralelo para a gente realmente, eu gostaria que você me passasse, falando de inovação, falando de novas lideranças, tá? Eu quero falar inovação, e eu acho que tem tudo a ver com novas lideranças. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. E você disse que tem um projeto que você acaba fazendo mentoria para esses caras poderem seguir carreira e tudo mais. Primeiro ponto, na sua concepção, o quão importante dentro da indústria é inovar? Eu acho assim, aqui no Brasil, a gente tem que desenvolver mais, né, essa mentalidade de criar diferenciação, né? Eu acho que a grande dificuldade do empresário brasileiro, né, e muitas vezes porque falta realmente capacitação, né, falta gente com capacidade de fazer diferente, e aí a indústria acaba indo muito para a questão de comoditização, né? Você, né, sei lá, eu tenho uma garrafinha de água, vou fazer uma mais barata do que o cara ali da esquina e vou tentar pegar mercado dele, e no final das contas está todo mundo com a margem baixa, né? O governo não ajuda muito a gente aqui, que é empresário, né? Então os impostos são altos, as margens são baixas, a volatilidade é tremenda, então o risco é muito alto para o empresário. E eu acho que a grande diferença, né, do que a gente vê lá fora, Estados Unidos, Europa, Japão, a própria China, né? A China começou como o celeiro de manufatura do mundo, mas você vê hoje empresas chinesas inovando, né? Eles já perceberam que, opa, peraí, a gente não pode só ser o mais barato, a gente também tem que ser, né, ter o elemento de inovação, de patentes, né? Então, eu acho que a grande saída para o Brasil, nós temos que nos posicionar não como os mais baratos, né? Não, acho que o Brasil ele tem um core muito forte de sustentabilidade, né? Então, qualquer negócio que seja montado aqui no Brasil com um foco de sustentabilidade e aí trazer inovação, né? Principalmente para novos materiais, né? Então, como é que a gente usa, né, toda essa capacidade que tem no Brasil de recursos naturais para nós desenvolvermos novos materiais mais sustentáveis, né? Então, criar essa diferenciação e levar isso para o mundo, né? Então, o meu sonho é que a gente um dia tenha uma visão de futuro com mais ambição, né, para o Brasil. Acho que a gente tem muito potencial. O setor agora de energias, né, energias limpas, acho que essa parte de sustentabilidade seria um core muito grande ali para o Brasil. Então, eu acho que você precisa... É por isso que a inovação é fundamental, porque é a inovação que faz com que você crie diferenciação, né? Porque senão você fica igual todo mundo e todo mundo vai brigar por preço e no final, né, você vai ter pouca margem, pouco lucro e aí você não tem um negócio sustentável.
E aí, trazendo isso um pouco para a liderança, né, que você tá falando, eu acho que isso a gente também precisa buscar com novas lideranças, né, com novas cabeças, né. Então, eu tive a oportunidade, né, de ficar 8 anos fora do Brasil. O que isso me trouxe, né, de visão de mundo, de abrir a cabeça, de entender como é que os caras pensam lá fora, como é que eles realmente, né, poxa, eu vivi na Philips, né, a gente era um grupo de 15 pessoas, quando o LED ainda era totalmente inviável, né, eu lembro que a primeira luminária de LED que nós desenvolvemos, o preço dela para o mercado era 3.000 euros. As luminárias convencionais com lâmpada de sódio, né, que era grande parte do mercado na Europa, a gente vendia por 300 euros. Então era 10 vezes mais caro. Mas mesmo assim, a Philips montou um time e a gente estava desenvolvendo esse produto, porque 1 ano e meio depois, 1 ano e meio, 2 anos depois, essa mesma luminária já tinha caído o custo para 800 euros, 600 euros, só que trazendo 80% de, economia de energia, diferenciação. Então, os clientes começaram a, em vez de pagar 300 euros numa luminária, começou a pagar, na verdade eles já começaram a pagar quando estava 1.200, 1.100, 1.000, 1.200 euros. Por quê? Porque eles viam valor na economia de energia, então a gente capturava parte desse valor. Mas essa proporção eu acho que não saiu muito fora, né? Claro que esses valores exorbitantes diminuíram. Mas, por exemplo, até um tempo atrás, a lâmpada tradicional, né, que é a incandescente, que é, inclusive, veio da produção da Corning mesmo, né? O vidro que envolve ali toda a sistêmica inventada pelo Thomas Edison. Pegar, em média, sei lá, R$3, R$2,50, R$3, e a de LED, uma boa qualidade, né? Hoje já está bem mais acessível, né? Está muito mais acessível, mas o que eu quero dizer é que, assim, mesmo na transição de tecnologia, essa compensação, ela levou valor, e leva até hoje, pela economia. Pela economia de energia, né? Exato. Porque ela poupa demais o consumo de energia, né? Que antigamente a gente falava, pô, mas o LED não ilumina de forma adequada, e hoje, né, a gente pega aí os carros, a maioria dos carros novos aí, lâmpadas de LED, somente com LED, né? Não tem mais nenhum outro tipo de lâmpada que não seja LED, né? Exatamente. Então, mas imagina, né? Então, assim, lá atrás, né? Essa é a cabeça das empresas europeias, americanas, trazer inovação, trazer tecnologia, mesmo que no começo ela vai custar cara, a gente não vai ganhar dinheiro, a gente está investindo nisso porque isso vai vai capturar valor ali no futuro. Então isso é uma coisa, é uma mentalidade que a gente tem pouco no Brasil, né? O empresário, ele quer ganhar o dinheiro dele agora, né? O mês que vem. Negativo, né? Então assim, e aí trazendo um pouquinho para a liderança, eu acho que eu costumo falar o seguinte, né? Dentro dos programas, né, que eu falo, eu defino liderança, né, com 2 palavras, assim, as pessoas que são líderes, eles precisam ter, são 2 palavras, né, a primeira é imaginação e a segunda é execução, né, para mim, liderança é uma combinação de imaginação e execução. Por que imaginação? Imaginação é porque você tem que ver o futuro, né? Você tem que imaginar esse futuro, você tem que falar assim, olha, daqui 10 anos o mercado inteiro vai ser lâmpada de LED, né? E hoje não tem nada de LED. Aí as pessoas normalmente olham para esses caras e falam assim, esse cara é maluco, né? Esse cara é maluco, né? Então, esse cara ele tem que ter essa visão, ele tem que mobilizar, né, meia dúzia de pessoas ali, tem que acreditar nele. E nessa hora é imaginação, cara, né? A gente não pode pensar o que você está vendo hoje, você tem que imaginar o futuro. Só que não basta só a imaginação, você tem que começar a executar, né? E execução, ela é a gestão de recursos escassos, né? Então, na hora que você está imaginando, é abundante, cara. Você pode imaginar o que você quiser, você não tem limite. Mas na hora que você começa a executar, entra o gestor, né? E aí você precisa gestão de recursos escassos, que são pessoas, ativos e tempo. Né, esse tripé que você tem que gerenciar. E aí você tem que quebrar aquela visão em pequenos passos e começar a dar os primeiros passos, trazendo as pessoas com você. Então, para mim, a nova liderança, a grande liderança, né, ela tem que ter essas 2 características e ainda com um desafio adicional, né, que hoje em dia as empresas elas estão formadas, né, a gente vem de uma geração, né, de uma era, eu quando entrei na Ericsson lá atrás,
o jeito de trabalhar nas empresas era comando e controle, né? Acho que você deve ser um pouco mais novo que eu tô com 44. 33. Você tá um pouco mais novo que eu, mas assim, a empresa era comando e controle, comando e controle. Hoje é diferente, né? Hoje é colaboração e inspiração. Colaboração e inspiração. Então não adianta mais, né? O comando e controle não funciona mais. O mundo é muito dinâmico, é muito volátil. Vem uma pandemia, depois vem uma guerra, depois troca o governo, vem inflação, os juros estavam baixos, aumentaram, você tem que mudar a sua estratégia. E aí você tem que ter colaboração, né? Você tem que ter um líder inspirando a organização e muita colaboração, porque todo mundo tem que começar a agir, né? Não pode esperar o presidente entender as mudanças no mercado e falar o que tem que ser feito. É quem está na ponta que tem que entender e trazer isso para dentro de casa. E o líder tem que ser capaz de fazer essa, né? São duas mãos hoje, né? Então eu imagino, mas eu também pego o feedback aqui e reorganizo. Então, para mim, essa nova liderança, né, essa mentalidade é importante para que você tenha uma organização que tenha inovação, né, que você consiga ter inovação. Eu não tenho dúvida que a Corning trouxe você para o time por causa disso. Você é um cara de inovação e a empresa também. Mas aí eu faço uma pergunta bem, assim, delicada, mas do seu ponto de vista. A inovação é importante, mas tem apostas que é bom declinar. Na sua visão, quando é momento? E realmente partir para uma outra... Porque nem todas as apostas que a gente faz, nem tudo que a gente acha que é inovador, de fato vai ser absorvido pelo mercado. Na sua concepção, quando é o momento de parar aquilo e seguir em frente, buscando outros projetos e outras inovações? Você tem diferentes tipos de inovação, né? Você tem inovações que são mais incrementais, né? Você tem inovações que são muito disruptivas, né? Então, acho que as inovações incrementais você consegue, né? Através de testes, né? De pequenos MVPs, você consegue ir testando, e daí você consegue saber o momento exato que você pode investir um pouco mais, que ela já vai surtir resultado. As inovações mais disruptivas, elas podem falhar, né? Você tem ali tem um livro que chama que é a teoria do Crossing the Chasm, né? Que é cruzando o casmo, né? Que toda tecnologia, ela tem um pico de adoção e daí ela pode morrer, né? Antes de ela adotar o mercado em massa. Então, aí é que está o grande risco dessas disrupções. E aí, quando todas as empresas que inovam, né, eu, por exemplo, eu invisto em startups, né, então startups são normalmente empresas digitais, de tecnologia, que estão tentando disruptar o mercado. A gente sabe que, né, de cada 10 startups que a gente investe, né, a gente fala dentro do mercado de investimento anjo, de cada 10 você vai ter uma que vai ter muito sucesso, você vai ter talvez ali 2 ou 3 que vão te dar algum retorno, e você vai ter ali 6 a 5 empresas que vão simplesmente morrer, né? Então, dentro de um processo de inovação, você tem que ter um funil, né? Você tem que gerenciar os recursos escassos, né? E na hora que você vê que um negócio ele realmente não está conseguindo desenvolver, você tem que matar aquilo, porque senão você não está protegendo o seu caixa, né? Para investir naquelas que estão indo melhor. Então, a gente tem na Corning um processo bem rigoroso, né, desse funil de inovação. Então, todas essas oportunidades de negócio que a gente vai encontrar aqui no Brasil, vai ter que passar por esse filtro, né, e aí é como se fosse uma maturidade daquele negócio, né, então ele vai maturando, ele vai atingindo certos estágios que vão te dando mais confiança para você continuar investindo, ou para você falar assim, opa, não, agora aqui parou, que não, já não... Né, já está se provando aqui que não vai dar certo, não teve aderência do mercado, né, ou o desafio tecnológico ele é muito grande e a gente não consegue resolver ele com os recursos que tem hoje, então você pode parar aquilo na prateleira, por exemplo, né, a Corning faz muito isso. Eu acabei de contar para você que o Gorilla Glass foi inventado 20 anos antes dele ser usado no iPhone. Então, o que eles viram um novo jeito de fazer o vidro, com propriedades onde o vidro era muito duro, só que eles falaram assim, mas caramba, qual aplicação que tem para isso aqui? Era muito caro. E aí, de repente, 20 anos depois, veio
a aplicação, né? Então, a Corning botou aquilo na prateleira, fez uma patente, mas não ficou investindo dinheiro porque não tinha aplicação. Quando veio a aplicação, opa, agora vamos voltar a investir. Chegou um doido, né? Então, falou, eu quero, é disso que eu preciso e é isso que eu quero, né? Exatamente. Legal. Doido no bom sentido, né? Steve Jobs foi um dos caras também que transformou. Ele é aquele cara, né? É o cara que imaginou, né? E todo mundo achou que ele era maluco, né? Então, assim, ele imaginou que nós iríamos, em 20 anos, estar andando com o celular na mão, quase com uma extensão do corpo, né? Sim. Então. Quase, eu acho que até passa um pouco, né? Parece que você ficar sem um rim é mais fácil que você ficar sem o celular uma semana. Né? É verdade. Mas, Flávio, a gente já vem chegando no final da nossa conversa, uma conversa muito bacana. É um papo bastante complexo e amplo, justamente porque se trata de inovação, né? É difícil a gente dar exemplos, porque, ao mesmo tempo que é amplo, precisa ser algo que já não tenha no mercado, né? Tem muitas das coisas, às vezes, existem, mas as pessoas nem conhecimento têm. E nesse caso, quando se trata de uma inovação nesse porte, com esse número de pesquisadores e tudo mais, realmente são dores aí e ninguém nunca pensou, ou realmente ainda não existe uma solução para que se resolva esse problema, né? Mas eu gostaria de aproveitar, um cara de 44 anos de idade tem essa bagagem, eu gostaria, sim, você deixasse uma mensagem para o nosso público, né, sobre o futuro que você enxerga nos próximos anos. Você começou a falar do LED e veio um filme na cabeça. O LED é uma coisa super nova, mas a evolução dele... Uma década. Anos, começou em 20 anos, um pouco mais, eu acredito, né? Mas, assim, a maior curva foi na última década, vamos colocar. E não só para isso, né? Até mesmo para os vidros, enfim. A fibra ótica. Vocês são aí propulsores da fibra ótica, que hoje transfere bilhões de dados, trilhões, sei lá, quadrilhões de dados através dessa tecnologia que vocês levaram para o mercado. E qual seria o próximo passo? O que você realmente enxerga aí? E também o que a Corning busca nos próximos anos? Legal. Deixa eu primeiro concluir aqui sobre a Corning. Você falou um ponto muito importante, que são as dores, né? Então, assim, em vez da gente pensar qual o produto, qual a área de inovação da Corning, é muito mais fácil para o público aqui que estiver escutando, né, e estiver na indústria, pensa agora qual que é a dor que você tem aí relacionada ao seu produto, à sua produção, ao material que você usa, ao plástico que você usa, ao polímero que você usa, né, para produzir o seu material, as suas peças, o que seja, né? Então, qual é a dor que tem hoje? Qual é a reclamação maior do seu cliente? Qual a maior problema de qualidade, perda na qualidade, perda no processo? E aí liga para a Corning e conta para a gente essa dor. É aí que a gente começa a dialogar. Então, a gente é bom nisso. Né? Quando alguém liga para a gente e fala assim, olha, eu tenho um problema aqui no meu processo de produção, eu faço hoje uma estamparia a quente, mas eu preciso reduzir o consumo de energia na minha fábrica. Nós inventamos um vidro que você conforma o vidro a frio. Né? Então, é o Gorilla Glass, né? Você consegue fazer o Gorilla Glass dimensional para painel de carro, né? Tridimensional, e isso é feito a frio. Então, olha que baita inovação da Corning. Então, liga para a gente, essa dor é que a gente quer ouvir, então, para ficar mais fácil para o pessoal, o que a Corning faz, porque a gente não sabe o que a gente faz até a gente inventar a próxima inovação. Então, e aí com relação a essa mensagem de futuro que você falou, eu queria deixar uma reflexão, né? Outro dia eu fiz uma palestra lá em Curitiba para
todo o mercado automotivo, né, é o fórum da SAI, onde eu falei um pouco sobre a disrupção que vai acontecer no setor automotivo nos próximos 15 a 20 anos, que é a eletrificação, né? Então nós vamos deixar de ter motores a combustão e vamos para o carro elétrico, né? Existem vários debates sobre isso, mas vai acontecer. Não é mais futuro, já é praticamente presente, né? Exato. Então, eu mostrei um slide que mostra sobre os ciclos de inovação, os ciclos da indústria, né, os ciclos industriais que houveram na humanidade. Então, você começa lá desde da Revolução Industrial, depois você começa os motores, né? E aí, cara, isso levava 50, 60, 70 anos para vir a próxima inovação. Só que você olha nas últimas 3 décadas, né? Na minha geração, na sua geração, nós já vimos umas 6 revoluções, né? Sim. Então a gente viu a revolução da informação, aí vem a internet, agora vem a inteligência artificial, dados, você tem a revolução genética acontecendo, né, onde a gente vai começar a curar doenças através de uma mutação genética, né, então assim, é muita revolução acontecendo ao mesmo tempo. Então, para quem hoje está no mercado de trabalho, para quem quer crescer, não tenha medo da mudança, não tenha medo do novo ciclo. Abrace o novo ciclo, trabalhe em empresas que estão explorando o novo futuro ciclo, né, a nova próxima revolução, porque é aí que você vai encontrar grandes oportunidades de pegar ondas, né, que vão te levar muito mais na frente do que você jamais imaginou. Eu, né, saindo de Itaúna, filho do meu pai, do seu Everaldo, jamais imaginei que eu pudesse atingir uma posição de ser o presidente, né, o número 1 na América Latina, para uma das maiores empresas do mundo, jamais imaginei. Isso foi graças à chance que eu tive de ter surfado essas ondas, né, de disrupções tecnológicas que me levaram para a fronteira da inovação, estando na frente do que muita gente não estava nem vendo acontecer, né? Então, em 2009 eu estava já vendendo luminárias de LED comerciais na Europa. Isso acho que chegou no Brasil em 2015, 2016, né? Então, eu falo para todos assim, abracem o futuro, né? Não fica com medo do futuro, não fica negando o futuro, abraça o futuro, se mete lá, começa a estudar. O legal de hoje é que tem muito acesso à informação, então se você quiser saber um pouco mais sobre qualquer mercado, é só dar um Google lá que você vai ver, eu acabei de falar agora da revolução genética que está acontecendo, né? É só dar um Google lá e você vai ver o que está acontecendo, né? As tecnologias que estão vindo aí para curar o câncer, né? Você vai, através de uma mutação genética, você vai conseguir curar o câncer. Então, tem muita coisa legal para acontecer, o futuro ele é muito excitante, né? A gente está vivendo aí, eu gosto, eu sou um cara que gosta da dinâmica, né? Tem gente que gosta de ficar mais ali sem mudança, né? Mas eu acho que praticamente impossível, né? Acho que qualquer setor hoje da humanidade, qualquer coisa que você esteja fazendo, está em transformação, está sendo impactado pelas novas tecnologias, está sendo impactado por essa dinâmica nova de mundo, né, que a gente vive. É isso aí. Flávio, foi um prazerzaço falar com você, uma honra mesmo, tá? Quero agradecer você, a sua disponibilidade, né, de falar em nome da Corning, e assim, toda essa transferência de conhecimento, que é também muito importante, né? Nós estamos num momento também que a internet, quando bem explorada, ela acaba realmente servindo de aprendizado. Está aqui um bom exemplo, né? Todas essas informações aí, basta a gente realmente saber aproveitar. Então, eu quero realmente agradecer e fica um convite, quando você quiser passar por Sorocaba, passa aqui tomar um café com a gente. Beleza. Tá? Vai ser um prazer recebê-lo aqui. Tá, quero agradecer o trabalho da PI também. Obrigado, Ricardo. Um abraço a todo mundo aí. Um grande abraço. Até mais.